Sejam bem-vindos ao nosso Resenha COP, o videocast oficial do sistema OCBRJ. Meu nome é Daniele Martins e o programa de hoje é especial do Comitê Geração C. Hoje eu vou apresentar o programa ao lado da Mônica Rangel. Eu sou Mônica Rangel, sou vice-coordenadora do Comitê Geração C do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos aqui com duas grandes inspiradoras que são exemplo para nós, como jovens, de liderança do ramo do cooperativismo. Uma delas é a Esther Araújo. Ela é presidente da Escola Friburgo, em Nova Friburgo, e também é vice-presidente da OCBRJ. E a outra é a Maria Elisa, que é presidente da cooperativa ASEC, que fica localizada em Angra dos Rios. Sejam bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. É um prazer recebê-las. Obrigada. E aí fica a pergunta, né? Como conciliar? Primeiro para você, Esther. Você é presidente da escola, é vice-presidente da OCBRJ e tem vários projetos em andamento. Como é que você concilia essa rotina? São várias personagens, né, que a gente atua. Sou mãe, trabalho em outra cooperativa, em outra escola particular. Sou eu, de vez em quando. Então, assim, a gente tem que priorizar. Tudo uma gestão de tempo, né? Com certeza. Encaixando e fazendo o que a gente ama, a gente sempre encontra um espaço na agenda. E você, Elisa, também vi pela sua biografia que tem bastante trabalho por aí, né? Eu também sou bastante agitada, né? Eu acho Mais bastante. que eu. Estamos sempre em busca de melhorar e buscar dentro do cooperativismo e também fora dele, né? Porque além de presidente da cooperativa, eu também sou mãe, né? Também tenho muitas atividades, organizo uma Olimpíada Nacional. Nossa. Também faço parte de uma escola pública, sou diretora de uma escola pública, então a vida da gente é realmente muito corrida, mas eu acho que enquanto existir o brilho nos olhos, né, o amor e a paixão pela educação nos faz e nos move a arranjar tempo para tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Elisa, eu sei que ao longo desses 20 anos de carreira, você provavelmente deve ter vivido algo marcante assim da sua vida. Pode contar pra gente um pouco de algo que marcou a sua vida, a sua história? Então, eu acho que o momento mais importante, principalmente dentro do cooperativismo, que foi em 2014, quando eu levei um grupo de alunos para a Índia. E aí lá, né, nós aproveitamos a viagem, porque era uma viagem distante, né? Nós aproveitamos para poder também conhecermos uma cooperativa de mulheres. E aí essa, para mim, foi a maior realização, porque além de estarmos levando os nossos alunos para ter uma vivência de uma competição educacional, né? Porque é uma Olimpíada, mas é uma Olimpíada do conhecimento, eles também vivenciaram de perto essa transformação que o cooperativismo faz, né, e estava fazendo na vida daquelas mulheres lá na Índia, né, um país assim bastante diferente e que trouxe para cada um que vivenciou e que outros já foram novamente, vivenciam e voltam transformados. É uma experiência que todo mundo deveria viver. Já quero. Esse ano já estamos prontos para irmos novamente. Que bacana. Muito legal. E você, Esther, o que marcou? Eu tenho várias marcas. Então conte pelo menos uma. Vamos lá. Na minha trajetória cooperativista, eu tenho uma coisa que aconteceu dentro de uma assembleia que, para mim, foi muito marcante. Porque quando a gente fala de cooperativismo, a gente vive aquele sonho de que todo mundo vai aderir, que vai ser lindo, que a união faz a força e todo mundo vai concordar com tudo. E, na realidade, não é assim que funciona. E, sendo presidente de uma cooperativa educacional, a gente hoje remunera em faixas. E o conselho já vinha há um tempo buscando ali uma maneira de tornar isso mais justo, mais próximo, né? Porque eu tenho faixas, aí quem ganha menos fica chateado, e o do ensino médio não reconhece o trabalho do ensino fundamental. E aí a gente levou para uma assembleia, e eu lembro direitinho que nesse dia eu estava bem nervosa, né? E levei para mostrar, ó, esse aqui é o trabalho de um professor de educação infantil. Porque às vezes o professor de ensino médio, ele perde esse... Porque é diferente. O trabalho da educação infantil, eu costumo dizer, eu já trabalhei na educação infantil, tiro meu chapéu para quem faz, é físico. Não quero, não gosto, não é o que eu amo fazer.
E o trabalho do ensino médio não é porque ele é menor, ele é mais psicológico, né? De pensamento, de montar estratégia. É diferente. E aí a gente levou para a assembleia, aí eu mostrei a remuneração do pessoal da educação infantil, de cada setor da cooperativa. E aí, no meio da assembleia, uma assembleia acalorada, o grupo do ensino médio do Fundo 2 abriu mão do seu reajuste em prol da educação infantil do Fundo 1. Surpreendente. E foi emocionante, porque é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? E aí a gente, de repente, vê que despertou. Estamos juntos, estamos no mesmo barco, eu preciso que todo mundo chegue. E assim, foi muito legal, muito legal. E isso realmente me marcou bastante. E aproveitando até essa experiência que você contou, queria saber se no dia a dia vocês conseguem, pelo visto sim, né, passar os valores e princípios cooperativistas, tanto para os profissionais que atuam com vocês, como para os jovens. Se vocês possuem alguma estratégia que facilita esse processo. Eu acho que a principal estratégia, e nós sendo educadoras, acho que a Elisa vai concordar comigo, quando a gente vai para a sala de aula, eu tenho que lembrar que o meu aluno ele é aluno e eu vou ensinar. Eu sou professora de português, ainda atuo. Então eu vou ensinar a regra e daqui a 3 meses eu vou falar da regra novamente. E eu acho que quando a gente lida com cooperado, a gente esquece. Eu trato ele, mas eu já ensinei, eu já capacitei. E ele não vai, ele não participa, ele não vem. Se eu começo a tratar ele como eu trato meu aluno, a coisa muda de figura. Então, hoje eu falo sobre os valores, daqui a um tempo eu vou falar de novo com outra linguagem, igual eu faço na sala de aula. Vou trazer agora um exemplo prático. Vamos trazer uma dinâmica que acabou sendo ali na Assembleia. Vamos ver na prática o que é a ajuda mútua, o que é a gestão participativa. Vamos trazer todo mundo. E aí, quando a gente faz isso no dia a dia, eu torno o processo mais leve. Então, lá na cooperativa, a gente alcança bons resultados fazendo dessa forma. E o cooperado, ele é capacitado sem perceber que está sendo capacitado. E como que funciona o jovem? Ele não participa ativamente desse dia a dia da cooperativa, mas ele acaba vivenciando isso, porque ele está dentro daquele ambiente. E aí ele chega para um professor, mas como é que funciona isso? Aí o professor explica. Aí, de vez em quando, tem um grupo que vai lá na minha sala, a gente gostaria de te entrevistar para fazer um podcast. Vamos lá. Aí eles passam as perguntas, mas como é que funciona? Como é que você chegou aí? Mas é só você que manda? Aí, a hora que a gente vai explicando, eles vão, uau, que legal. Aí ele vai e tira a prova com o professor. Mas, professor, você o que é dentro da cooperativa? Então, ele vai vivendo essa experiência no dia a dia dele. Entendi. E é muito interessante, é muito transformador a gente ver esses jovens saindo com esse espírito empreendedor e, ao mesmo tempo, não competitivo, cooperativo. Sim. É muito legal. Ele busca, né, na verdade, o exemplo na gente. Então, quando a gente começa a falar de cooperativismo, de empreendedorismo, e fazendo, né, esse link, essa importância de estar dentro de uma cooperativa, que a gente precisa ter os princípios bem fortalecidos dentro da nossa missão enquanto escola, isso faz com que eles fiquem sendo um pouco mais curiosos, né? Buscando. Mas por que lá onde eu estudava, né, era assim e agora aqui é dessa maneira? É porque nós temos alguns valores que talvez isso não esteja fortalecido como nós aqui desejamos, como nós entendemos que isso faz parte da nossa vida. Então, eu acho que é muito isso, é pelo exemplo que a gente vai dando, e com relação ao cooperado é da mesma forma, né? É bastante difícil, né? E eu acho que vai muito pelo que a Esther falou, desse pensamento que nós já falamos, nós já apresentamos, então, ok, ele está ali, já entendeu. Mas não, eu acho que tem que estar o tempo todo molhando ali, né? A plantinha ali, regando, alimentando, né? Alimentando. É isso. Elisa, aproveitando a deixa, nos conta um pouco sobre a cooperativa Mirim, que eu já vi que você está montando esse novo projeto. Então, esse é um grande desafio, né, que a gente começou no ano passado, e aí a gente trabalha o empreendedorismo cooperativista dentro do 9º ano, e aí a gente montou a cooperativa Mirim o ano passado. Esse ano as crianças do 9º ano já tiveram uma outra visão, quiseram uma outra cooperativa, e aí a gente está, né, nessa pegada de montar, estruturar tudo novamente. Mas assim, está sendo muito importante, porque o primeiro ponto, né, que eu já fiz ali, iniciei, logo trouxe a turma toda
aqui para nossa sede, né? E aí eu acho que aqui deu aquele, né, start. E aí nós estamos lá, né, buscando, aprendendo, né, juntos, porque é um grande desafio para a gente também, enquanto professores, pensar nessa estrutura, como que a gente vai dentro da nossa carga horária disponibilizar esses meninos, porque nós queremos uma cooperativa não de brincadeira, vamos dizer assim. A gente quer uma cooperativa de verdade, que faça realmente render rendas, e eles estão super empolgados. Então, a gente um desafio enorme, mas muito importante. A do ano passado continua? Não, eles foram para o 9º ano, né? E aí é um alguns projeto de uma entraram nessa nova. que legal. Né? Quem quis ficar permaneceu, e aí entendeu da mudança, né? Teve uma eleição de diretoria. E assim, foi muito bacana, porque aí eu falei para eles, não, vocês precisam pensar dessa forma que se estrutura. E aí, logo já tiveram ali os líderes natos, né? Já apareceram e aí fizeram lá suas campanhas, eu filmei, foi muito, muito bacana. Imagina a assembleia dessa cooperativa. Nossa, super divertida, né? E aí, até você falando aí sobre a empolgação dos alunos com a Cooperativa Mirim, você acha que isso se reflete muito no que eles levam para o âmbito familiar, para os amigos, parentes? Você acha que isso é uma forma também de disseminar o cooperativismo na sociedade em geral? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente vê da mesma forma aquele que entende o princípio, quer aquilo para todo mundo, como a gente também enxerga aquele que não quer, né? E que vê assim e fala, não, isso não é para mim. Eu quero continuar ali do meu jeito, eu quero ser um funcionário público, ok, tá tudo bem, né? Porque a gente também precisa, mas eu acho que a família tem essa importância de estar entendendo aonde é que você está e qual é o seu papel na sociedade. Eu acho que a família traz muito isso e eles mostram ali, né? Eles se deixam... A criança, né, é muito mais aberta às novidades, aberta ao diálogo. Então, eles trazem muito essa experiência. É muito bacana. Bacana. Esther, na sua cooperativa, como que é o primeiro contato com as crianças, o primeiro contato com o cooperativismo? Vamos lá. Na minha cooperativa, a gente trabalha com bebês, né? A gente atende crianças de 1 ano até o pré-vestibular. Então, eles vivenciam esse contato diariamente. Mas, para além desse convívio que eu estava, né, falando antes, a gente tem os projetos. Então, eu tenho hoje uma professora e ela vai trabalhar os princípios, os valores. Então, agora está se aproximando do nosso dia C. Né? O nosso vai ser em agosto. Então, eu já tenho uma equipe toda trabalhando em cima disso. Ano passado, as apresentações foram em torno das cooperativas que nos rodeiam ali na região serrana. Então, teve uma turma que apresentou a Macuco, teve uma turma que apresentou a Unimed, teve uma turma que apresentou a Escola Friburg, teve uma turma que apresentou a Uniodonto. E aí eles vão para campo pesquisar. E olha, tem uma cooperativa disso. Nossa, tem uma cooperativa disso aqui, assim. Algumas cooperativas abrem mais as portas para os alunos, né? Para divulgação, vão lá fazer palestra. A gente levou um grupo à Copa Vieira, então eles ficaram encantados. Olha que diferente, uma cooperativa de agricultores. E, com isso, esses professores seletos, eles vão trabalhando. Mas as cooperativas não é um oba-oba. Trabalha sim, tem esse princípio, funciona dessa forma. Tem esses valores, trabalha dessa forma. Aí eles vão despertando essa curiosidade, que acho que a Elisa falou, né? Trabalhar com jovem hoje não é mais, estude isso aqui, lê isso aqui, é isso aqui, estuda. Não. É fazer eles quererem entender. É fazer as perguntas certas. Porque o conteúdo está aí. Está na internet, está na mídia, está onde eles quiserem buscar, porque o que não falta é informação, né? Então, o nosso papel enquanto professor é muito mais de instigar eles a saber. Quer saber por quê que funciona assim? Quer saber por que é dessa forma? Então, é desse jeito que a gente vai trabalhando. Com os maiores, não. Os maiores, eles já estão mais... E são esses maiores que têm... Por exemplo, hoje a gente tem um itinerário chamado Escola de Repórteres. Como é que funciona? É um itinerário formativo do ensino médio. E eles escolheram essa área
da reportagem, da comunicação. Então, tudo para eles vira uma entrevista, vira um vídeo, vira... Eu fico até nervosa quando eles batem lá na minha sala. Eu fico nervosa. Eles batem na minha sala, a gente pode te entrevistar? Eu, ai, meu Deus. Então, para eles já fica mais profundo. Eles já vão mais... Dá dinheiro. E aí é muito interessante. A minha filha estuda na cooperativa, tem 10 anos, ela tá naquele mundo mágico em que ela vê o pinheirinho, olha, da minha escola. Olha, mãe, essa uva é da minha escola, porque tá lá o Somoscope, o uniforme tem Somoscope, tudo tem Somoscope. Isso aqui é da minha escola, isso aqui é da minha escola, ela tá nesse mundo mágico. O pessoal mais velho, os adolescentes, né, que estão pensando em uma vida profissional, eles já querem saber, mas isso aí dá retorno? Como é que funciona uma cooperativa de crédito? Você pode organizar para a gente conhecer a cooperativa de crédito? Eu falei, claro, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Há um interesse, então, né? é muito interessante os focos. Mas por que isso vem lá no ensino médio? Porque aqui na base a gente já vem falando, ó, isso funciona, é sólido, é estável. Porque eu venho de uma geração que quando eu falei lá em casa que eu ia ser cooperativista, eu fui mal recebida. Essa informação, eu falei, o que é isso? Por quê? Na zona rural, eu sou da zona rural, teve uma cooperativa de crédito que quebrou e trouxe aquela... Isso não acontece mais. Sim. Só que essa história ficou lá. E ela ainda causa ali Então, hoje, o jovem, ele quer saber, mas isso dá rentabilidade? Eu falei, claro que dá. Isso é estável? Claro que é estável. A cooperativa está aqui há 27 anos. Então, vai instigando. Mas como é que faz para montar? E aí, agora eu tenho que trazer o projeto da Elisa para... uma cooperativa de monta assim. É bem legal. Eu imagino. Essa coisa de estar, né, na verdade, trazendo ele para entender o adolescente, né, o jovem, que é quem está nessa faixa do ensino médio. A minha escola só trabalha do 6º ao ensino médio. Eles têm exatamente esse grande questionamento. Isso dá dinheiro? Tem certeza? Né? E aí a gente exatamente mostrou isso. Não tem como não dar certo, porque você está trabalhando com pessoas e para pessoas. Né? Eu acho que essa é a grande diferença. E já teve alguma pergunta que chegou para vocês, deixou vocês um pouco na saia justa e que vocês gostariam de compartilhar conosco? Deixa eu pensar. Porque... eles perguntam quanto que a gente ganha, né? Então, mas quem que define quanto que você ganha? Aí eu falo, Assembleia. Sério? Todos os professores votam? Falei, aí eu brinco, eles votam e é um momento tão difícil. Votam, é um prolabore que é votado na Assembleia. Mas e eles? Quem define quanto que eles ganham? Eles. Votam na Assembleia. Sério? E se eles quiserem ganhar R$100 hora aula? Eu falei, a Assembleia vai negar, porque não vai fechar essa conta aqui ainda. Aí eles vão... Mas acho que, no geral, é isso. Há bastante curiosidade, então. Como é que faz para demitir um professor? Essa pergunta é interessante. Eu fico assim, mas por que você está perguntando isso? O que está acontecendo? Não, a gente só quer saber como é que faz para demitir um professor, já que ele é dono. Realmente é uma saia justa, né? E eu acho que vocês já devem ter ouvido muitas vezes essa pergunta, mas eu vou trazer aqui porque talvez quem está assistindo não consiga compreender exatamente. Mas eu queria muito que vocês respondessem quais são as principais diferenças entre uma escola tradicional e uma escola cooperativista. Claro que vocês já trouxeram vários elementos aqui, mas eu acho que seria interessante fazer essa observação. Eu acho que... voltando até um pouco na minha trajetória, quando o cooperativismo apareceu na minha vida, eu trabalhava no Estado, em uma outra escola particular, num cursinho de idiomas, e aí conheci a cooperativa. Nossa. Hoje, eu só não estou só na cooperativa, porque teve uma assembleia que me tirou de sala de aula e eu gosto muito de sala de aula. Então, eu ainda mantenho uma escola para eu estar na sala de aula. E a principal diferença que eu vejo é que, na escola onde eu sou professora, eu sou só a professora. Por mais que eu veja um processo, gente, esse processo aqui tá ruim, isso aqui não funciona, isso aqui não... Eu vou falar, mas isso não vai chegar. Sim. Se chegar, vai chegar muito tarde. E na cooperativa só não participa quem não quer. Tem muita gente que não quer. Mas tem muita gente que quer. E com esse grupo que quer, a gente transforma, a gente responde muito rápido. E é muito legal. Até aluno. O aluno, às vezes, chega com uma demanda pra gente. Ele não é da cooperativa, mas ele chega com uma demanda porque a gente trabalha essa escuta de aproximar o jovem. Sim. Isso aqui dá pra fazer. E eles ficam empoderados. E isso acontece com o cooperado também. Quando ele sugere uma coisa e a gente fala, nossa,
perfeito, vamos fazer, vamos implementar para semana que vem. Nossa. E isso é muito legal. A ideia foi porque assim, a gente né? responde muito rápido a uma necessidade. Porque, querendo ou não, a gente está na nossa sala com uma série de burocracias. Imagina. E às vezes a gente perde ali eu acho que a melhor solução é trocar a caneta azul pela preta. E aí vem o cooperado, não, tirem as canetas. Agora. Isso é muito legal. É muito interessante. É essa aproximação mesmo, né? Essa equidade que a gente busca dentro do cooperativismo e dentro da escola, eu acho que é realmente o diferencial que faz com que a gente possa estar mais próximo. E aí é muito isso que a Esther falou, né? Tem poucos que querem, né? Mas os que querem conseguem fazer a diferença, né? E eu acho que é muito difícil para a gente também, ali como líderes, estarem ali o tempo inteiro agradando. Infelizmente, a gente não vai conseguir agradar, né? A gente vai precisar ser gestor. E para ser gestor, infelizmente, em alguns momentos vai acontecer, né, a insatisfação. Mas sempre através do diálogo. Sim. Então, eu acho que essa escuta a gente só consegue enxergar dentro do cooperativismo. Não dá. Sem dúvida. Né? Dentro, eu também só trabalhava em 5 escolas quando a gente fundou a nossa escola. O professor E tem aí, que ir lá. a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei para a cooperativa, eu falei, eu não posso concorrer comigo mesmo. Eu tenho que ser só a SEC. E aí eu abri mão de todos os lugares, com exceção do Estado, porque eu sou funcionária pública, e aí iniciei toda essa trajetória aí. Mas foi pensando nisso. Eu acho que isso aqui é meu. É o pertencimento que a gente tem que ter para poder a gente fazer aquilo acontecer na íntegra, como precisa ser, né? Como a gente entende que tem que ser. E essa base conjunta é muito importante. E a gente só vê através da cooperativa. E vocês começaram como professoras, né? E hoje são presidentes de 2 cooperativas. Como foi essa transição para vocês? Eu sou ousada. Eu sou metida. Eu entrei na cooperativa, e aí é engraçado a história de como eu entrei na cooperativa. Como eu falei, eu estava começando naquele momento, né? Passei em concurso, vamos dar aula. E aí fui convidada para trabalhar na cooperativa. Eu esqueci de falar que nessa época eu também trabalhava num escritório de um instituto. Nossa. Fazendo financeiro. Quando você dormia? De madrugada, somente de madrugada. Mas aí eu fui chamada para essa entrevista na cooperativa, que eu não sabia que era uma cooperativa. Fui para a entrevista, fui entrevistada pela diretora, passei. Você volta à tarde que você vai ser entrevistada pelo presidente? Falei, presidente, esquisito, escola estranha. Voltei. Passei pela entrevista com o presidente, mas ninguém me disse em nenhum momento que era uma cooperativa. Olha que interessante. Comecei a trabalhar. Estranho, escola estranha. Nossa, na carteira. Tem umas assembleias. Vamos. Em uma assembleia dessa, assembleia infinita, não acabava. Eu falei, eu cutuquei a colega do lado, falei, o que está acontecendo? Por que não acaba essa reunião infinita? Faltava uma pessoa para o Conselho Fiscal. Eu falei, mas o que faz o tal do Conselho Fiscal? Não, assina uma ata aí, ó. Levantei a mão, entrei para o Conselho Fiscal. Mas, como eu disse, eu já trabalhava aí eu tinha saído na época, eu abri mão desse escritório para ter horário. A gente tem que abrir mão. Claro. E eu entrei no Conselho Fiscal, fui lá ler, eu sou metida. Mas cadê as contas que eu tenho que assinar, que eu tenho que aprovar? Porque se fala de conselho fiscal, você pensa logo em conta, mas cadê? Mas eu quero ver o balão, mas eu quero ver. E ninguém, não tinha, né? Não funcionava dessa forma. E aí eu comecei mas eu quero ver, mas eu quero entender. 2 anos depois eu estava presidente da cooperativa. Olha, foi rápido. Muito rápido. Foi bem rapidinho. E aí cá estou. Bem assim mesmo. Assim. Eu, na verdade, fiquei dando aula de matemática e essa também era sempre um problema dentro da cooperativa, porque a gente chegava para as assembleias e perguntava, quem quer ser? Ninguém quer. Gente, ninguém levanta a mão. É tipo na sala de aula, né? Você pergunta pro aluno, ninguém vai levantar a mão. Ninguém tem dúvida. Alguém quer ser? Conselho Fiscal? Ninguém quer. E aí a gente
algumas vezes falava assim, pega aquele que não veio. Coloca ele. Coloca o nome dele. Aí pegava um que estava dentro, um que estava fora e botava. E aí eu comecei também com o Conselho Fiscal, né? Mas não era tão intenso, não era mesmo assim, né, um órgão muito fiscalizador, né? A gente entende hoje, tem essa visão. E a gente fazia porque a gente precisava fazer, né? Sempre a mesma direção, e aquela coisa, aí depois falava assim, não, gente, tem que tirar um, tá? E aí, nesse vai e volta, né, chegou a minha vez de ser presidente, né? Então, eu já estou aí no segundo mandato. Olha, e com muito desafio, né? Porque eu sou também muito intensa, né, nas coisas que eu faço. Eu acredito muito que vai dar tudo muito certo, né? Eu digo que eu sou uma mulher de muita fé. Então, quando a gente começou a ter mais, né, sintonia com o Sescop, começamos a fazer os cursos e aprofundar. Gente, calma aí, a gente tem que fazer algo mais, tem que melhorar nisso. E aí nós fomos melhorando enquanto gestão. E o Abdu, né, eu lembro como se fosse hoje, o Abdu e o Vinícius foram fazer uma visita técnica na nossa escola, que era uma casa. E aí eles falaram, vocês precisam ser ousados, vocês precisam sair daqui, vocês são uma excelente escola, são reconhecidos, né? Nós temos várias premiações dentro de Olimpíadas que a gente participa nacional e internacional. Nós já tivemos à frente até do Colégio Naval um ano. Então, hoje, por exemplo, nós temos 18 alunos, 16 alunos aprovados para universidades federais dos 19 da nossa, turma. Então, é um número muito significativo, né? E aí vocês precisam sair disso. Então, ele sempre... E aí a gente começou, né? Eu com o Thiago, que é o meu diretor financeiro. Na época, o Pedro Paulo era o administrativo. Hoje a gente está com o Thompson. E aí, vamos fazer, vamos mudar. E começamos, não, vamos melhorar essa casa. E aí, de repente, deu tudo errado, aquela arrumação da casa. E mudamos, né? Vimos que tínhamos um prédio muito próximo da nossa escola. E que era fechado e que era uma universidade. Então, nós começamos ali a buscar. E no apagar das luzes, assim, nós fechamos a escola para começar em fevereiro. E não deu tempo, porque não ficou pronta a obra. E a gente tinha o carnaval. Falei, se a gente não voltar, o pai vai tirar da escola. Nós vamos fechar a escola, porque não... E aí corremos atrás e conseguimos esse prédio. O prédio ele foi totalmente reestruturado no período do carnaval. A madrugada inteira. Nós contratamos uma firma e eles faziam direto, eles dormiam lá, entregaram o prédio pra gente. Logo depois do carnaval a gente começou. E aí começamos, né, uma nova etapa dentro da vida da gente, porque saímos de uma casa que foi muito importante pra gente por muitos anos, mas que não cabia mais, e estávamos ali com todo um grande desafio, né? Então, assim, nós chamamos para a assembleia, todo mundo numa assembleia online, e aí todo mundo estava presente, foi um momento muito marcante dessa decisão. Ou a gente assume esse aluguel, ou a gente podemos correr o risco de fecharmos a escola. Sim. E todo mundo topou, e hoje a gente está no melhor prédio, né, mais centralizado de Angra ali. Estamos dentro de um local que está crescendo muito, e a gente também vem crescendo bastante e fidelizando, né, os pais. Eles estão ali entendendo esse movimento que a nossa escola traz, que é uma escola bem tradicional, muito cheia de princípios, né, com, por exemplo, né, o uso do celular, que era uma coisa que precisou de uma lei. Desde o início da nossa fundação, os nossos alunos não podem entrar com celular. Naquela época, né, 20 anos atrás, era bem menos, mas quando chegou a geração do celular, nós não deixamos mais. Ele entra com o celular, deixa numa caixa e vai para a aula dele. Só pega na saída. E aí não é só deixar por deixar. Ele entende por que ele precisa deixar. Sim. E aí isso também acaba, né, eles aceitando. Alguns tentam fazer ali, burlar, e aí quando o bolo vê lá, não deu certo, não, realmente isso tem que ser dessa forma. E a gente, assim, vê que isso nos traz resultado, né? É o que nos fortalece enquanto
educação. Vocês seguiram à risca, então, um conselho, né? Sejam ousados, né? Ousados. Seguimos. Todas as vezes que eu olho para aquele prédio, eu mexo com a Abdu. Olha, isso aqui é fruto daquilo que você falou. Agora, Elisa, me conta, quantos alunos você atendia na casa e quantos você está agora? Então, na casa era no máximo 100 alunos. Não dava para ser menos. Tinha sala que era para, no máximo, 13 alunos. E aí, assim, era saindo, né? Eu quero nem no Esse aqui vai banheiro. sentar na janela. Era bem complicado. Hoje, nós temos um prédio que atende, por exemplo, 350 pessoas tranquilos. Nossa, fantástico. As salas bacana. imensas, né? A gente ainda está crescendo, né? Estamos aí com 186, mas podemos botar 350, assim, sem comprar uma carteira, porque nós pegamos o prédio com tudo. Era uma Porta universidade. Então, assim, nós fomos muito abençoados, porque foi um momento muito Eu difícil. imagino. Né? E se o cooperado também não entendesse, a gente ia ter que respeitar, mas que todo mundo entendeu e que agora, às vezes, né, o cooperado reclama, né, que, ai, poxa, nós não tivemos ali a nossa gratificação no final, né, não deu ainda para fazer um rateio, mas o que a gente É um procura investimento, né? mostrar é que o fruto vai ser colhido lá na frente. Que a gente não tem que ter pressa, né? Porque a gente vai conseguir com o esforço de todo mundo entendendo que essa é a primeira fase, porque nós temos 2 anos nesse prédio, é o sim. primeiro momento que a gente está passando, esse ano a gente já está começando a respirar mais, mas assim, é muito gratificante ver, né, a satisfação do cooperado, que a gente sabe também que em alguns momentos a gente desagrada, que ele não fica tão satisfeito, mas ele vê no trabalho dele o resultado sendo concluído, né? Quando a gente olha lá 16 rostos no nosso banner, é muito, gente, é demais, né? É muito. Agora, deixa eu muita falar emoção. uma coisa que a Elisa não falou, mas essa mudança de prédio da SEC, além de tudo, é um case de sucesso, uma Olha, parceria de uma educacional, porque um dos grandes desafios que a gente enfrenta no nosso ramo educacional é crédito. E a gente sabe que por mais que a gente tenha aqui as cooperativas de crédito, acho que a gente já tem trauma, né? Eles não vão prestar pra gente não, né? E ela conseguiu essa mudança de prédio com uma parceria do Cicobi. Então, assim, pra galera jovem aí que tá pensando, é possível. É possível. E é um case hoje de sucesso. Esse jogo aqui que eles fizeram, Inspirador, inspirador. Foi assim, realmente, nós saímos, né, conversamos com a Abdu, com o Vinícius, aquela coisa toda, e aí eles falaram assim, vocês vão conversar com o presidente do Cicobi. E aí, olha a mágica aconteceu. Bem que a gente pensa assim, nós também somos presidentes, né? De presente para presidente. Mas o presidente do Entende. Cicobi, gente, como assim, né? E ali foi realmente, eles entenderam a importância do nosso trabalho, do que a gente fazia e da confiança. Que Confiaram é aquilo que o que a negócio gente ia dar falou, né? certo. A gente lida com pessoas para pessoas. E eles deram assim, nós não tínhamos nem conta no Cicobi, gente. Nós Nossa. não tínhamos conta. Que fique de lição. No dia, assim, Façam a conta no Cicobi, no Sicredi, na Unicred. Priorizem as cooperativas de crédito. E aí, o que aconteceu? Abrimos uma conta, isso foi início de dezembro, lá para o dia 20 de dezembro abrimos a conta, no dia 27 de dezembro o dinheiro estava acreditado na nossa conta. Olha. Não, então, e o legal, assim, né? e na confiança, ela tinha 100 alunos. Na confiança de que ela pode atingir 300. Isso E você também tem uma história inspiradora, né, Esther? Porque você alcançou 600 alunos e 100% dos cooperados, né? é difícil, gente. Difícil, né? E aí, qual estratégia você usou para alcançar esses resultados? Eu acho que a gente tem que aprender a surfar na crise. Né? Eu acho que a gente às vezes desanima e não pode. Acho que eu aprendi que estamos numa crise. Eu olho sempre uma oportunidade. Nossa, mas que oportunidade, porque está todo mundo engajado. Que quem ficou na crise, ele acredita no negócio. Sim, sem dúvida. E essa crise, quando a gente dobrou o tamanho da escola, foi assim que eu assumi a presidência. Assumir a presidência de uma cooperativa depois de um presidente foi difícil.
E eu era muito jovem, eu tinha 27 anos. Eu já sou muito assim, enérgica, eu era mais. Hoje eu me seguro aqui. Eu me seguro aqui. E isso trouxe um impacto, né, para o negócio. Quando o presidente saiu, ele saiu deixando problemas a resolver. Então, a gente perdeu aluno, a gente perdeu sócio. Nossa. Então, a gente foi lá com 200 alunos. E aí, e agora? O número de cooperado tá ali, a estrutura física tá aqui. Eu tenho um prédio, a gente hoje está num prédio grande, são 24 salas de aula. E aí a gente foi para a rua, foi panfletar em confecção. Friburgo é um polo de confecção. A gente foi panfletar em confecção, a gente ofereceu bolsa integral no intuito de a gente vai colocar aluno aqui estudando de graça por um ano, a gente vai na vaga ociosa. Isso. E no ano seguinte, o filho da costureira da confecção, ela vai ver que ela pode pagar e que vale a pena pagar. Foi toda uma estratégia de marketing, né? E funcionou. E aí Funcionou. chegamos a 600 alunos. Olha. Aí agora a gente está numa outra fase, né? Será que nós queremos ter uma cooperativa de 600 alunos? Ou a gente vai encolher um pouquinho para reestruturar? Porque a gente vai naquele afã de crescer. Nem sempre é a melhor estratégia. Aí a gente, não, peraí. 2 turmas de cada segmento, tá bom pra gente. 3 já começa a dar um atrito. Mas engajar a equipe nessa época foi muito fácil. Eu tinha 20 cooperados. Nossa. Trazer esse grupo para perto numa crise foi muito... Era mais fácil, né? Tava todo mundo ali, junto, e a gente vai superar, e a gente colocou a meta, e nós vamos todos. Como que a gente vai? Não sei, a gente vai descobrir. Aí a gente veio pro Sescop, capacita, e tudo que era treinamento que tinha, eu tava. E tudo que era, né? Tudo. Vamos embora. E vai ter um curso, não sei, mas o que é? Vamos. E aí a gente vai aprendendo e vai conhecendo pessoas e as portas vão se abrindo. E aí eu conheço aqui, Elisa, faz assim lá em Angra, vamos fazer assim aqui também? E a gente vai se fortalecendo, né? Que bacana, porque vocês têm uma interação, né? Apesar de vocês serem de cooperativas diferentes, vocês atuam no mesmo ramo e tem uma interação, uma troca, né? De conhecimento, de informação. E como é que isso é para vocês? Ter esse pra apoio. mim é muito importante, né? Porque eu digo que a Esther é um modelo pra gente de mulher que é assim, ela é simplesinha assim, mas ela sabe da importância do valor que ela tem pra gente, né? E eu me aproximei muito da Esther por essas necessidades mesmo, de querer aprender mais, de querer entender. Então eu sempre faço muito essa troca com a Esther. Hoje em dia eu tenho lá também em Angra a Perpétua, que também é de uma cooperativa educacional, que também, né, a primeira cooperativa educacional em Angra dos Reis. Então a gente assim, troca muito, né, conversa muito dos nossos anseios, das nossas dificuldades, o que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer. Mas assim, é realmente a gente vivenciar, né, Esther? Eu acho que é isso, é viver aquilo que a gente aprendeu lá nos cursos, né? E vamos melhorar, podemos fazer isso, pega essa ideia que tá bacana, e aí a gente vai ali construindo, né, o nosso trabalho com a nossa cara. Eu acho que cada um, né, eu digo que o sol nasceu para todos. Sim. Então cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu modo de agir dentro da sua escola. Mas nós temos algo muito comum. E aí é esse algo que traz, né, e que monta ali o elo de ligação com todas, né? Basta a gente realmente fazer esse link de união entre a gente. Eu acho que... Eu costumo dizer que a minha criança, ela nunca deixou de existir. Então, eu penso que a gente não tem que ter vergonha de não saber. Sim. E eu tenho muito essa questão. Eu ligo para eles, Elisa, como é que vocês estão fazendo isso assim? Aí ela me fala, vou jogar lá no grupo. Então, a gente tem um grupo dos diretores, facilita muito. dos presidentes de cooperativa, e aí a gente joga lá, quanto vocês vão dar de reajuste? Vou dar tanto. E aí a gente troca muito. Porque eu lembro que quando eu entrei lá no meu primeiro mandato, ninguém conversava. Porque acho que a gente tinha essa questão de achar que somos concorrentes. E assim, eu tô no outro município. Angra, eu até entendo que tem muitas cooperativas educacionais. Mas, gente, nós somos cooperativas. Eu troco hoje com a Renata, que é de outro ramo. Eu troco muito com a Roberta, lá de Campos. Então, acho que é muito disso, né? De baixar a bola aqui um pouquinho, não sei tudo.
Às vezes a outra cooperativa já passou por um problema que eu tô passando e saiu dele. E quantas coisas a gente já resolveu nessas trocas, né? Imagina. Muita coisa. E a gente se fortaleceu muito durante a pandemia. É isso que eu ia falar. Durante a pandemia, Foi um período eu muito acho que difícil para Foi todo o ponto mundo. maior alto. momento, Foi o ponto alto e nosso. que a gente, na verdade, não deveria ter perdido algumas coisas que a gente conquistou naquele momento Exato. ali, né? Que foi um momento de muita troca, de um fortalecer com o outro, de compra coletiva. E que, quando tudo passou, A gente meio que a agora gente agora acomodou. Então, eu acho que, né, a gente está tentando, Estamos voltando. fazer esse retorno aí, porque é uma coisa que vai fortalecer as cooperativas, principalmente as educacionais ali, que passam por essa dificuldade de aquisição de material. Poderia estar baixando o custo se nós estivéssemos numa forma coletiva. Sem Né? E dúvida. que às vezes, mas tá um em cada estado, não tem problema, né? Tá um em cada cada cidade, município, em cada né? município, não tem problema. Tem como a gente criar... organizou, né? Nós chegamos Uma a organizar. logística de entrega. Olha. Foi. Angra, Friburgo, ninguém acreditou que ia dar certo, mas E deu certo. O importante foi isso, né? Nós duas. Nós duas E a gente acreditamos. botando pilha no grupo. Vamos que vai dar certo, a gente vai fazer. Cada um, né? Foi assim mesmo. E a gente certo. se fortaleceu, acho que ainda mais, né? Quando Foi. vocês falaram, vamos conversar com a Esther, eu falei, tá tranquilo. Que ótimo. É. Somos já Aqui já tem Já tem, sintonia. total. Nós temos uma parte no programa muito especial chamada Copa Express. Nós vamos fazer perguntas rápidas para vocês e aí vocês fiquem à vontade para responder da melhor forma, tá bom? Podemos começar então, Mônica. Podemos. Vamos lá. Qual grande líder da história você gostaria de chamar para um café e por quê? Um só? Só. Eu vou chamar dois. 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 Líder da história, para um café. Eu sei que é clichê, né? Tem aí o livro Café com Deus Pai, mas eu chamaria Jesus Cristo, gente. Deve ser incrível. Deve ser incrível. Mas chamando aqui para um mais possível, Malala. Ai, sem dúvida. Antes dos 18, ela já sacudiu o mundo e é uma inspiração educacional, além de ser uma mulher, né? Eu tomaria um café com ela. Várias perguntinhas aqui para fazer, porque eu acho inspirador tudo que ela fez em prol da educação e pela educação. E Né? pela educação. E você? E você? Eu traria o Papa Francisco, né? E São uma Francisco de figura Assis, que eu acho que maravilhosa. estão os dois na mesma linha. Sim. E porque o Papa Francisco ele teve, né, nesse percurso dele, uma linha muito próxima do cooperativismo, eu acredito, sim, né? sim. Pensando na humanidade, pensando na igualdade, Na na inclusão, equidade, né? na inclusão. Então eu acho que seria um bom café. Ótimo. E agora indo mais para os nossos jovens aí, geração C, se vocês pudessem dar um conselho, qual o erro que vocês falariam para o jovem que está entrando no cooperativismo não cometer? Ou evitar, se possível? Não caia no conto de que você vai conquistar todo mundo de uma vez. Que todo mundo vai engajar todo mundo. Não. Você vai engajar 30%. Trabalha com esses 30% porque os outros vão chegar. Porque a gente cai naquela ilusão de que, cooperativismo, todo mundo vai junto, né? Não. Nem me fala. Acho que se eu tivesse aprendido essa lição lá no início, eu teria me estressado menos. Eu E acho os outros vão chegando, Vão né? eu acho que é falar para o jovem ele não pensar que o cooperativismo é uma alternativa, né? Ele, na verdade, é uma solução. Então, eu acho que a gente precisa sempre focar no propósito. E eu acho que isso é a grande virada de chave, é a grande virada para fazer, né, exatamente isso que a Esther falou, que é, por exemplo, eu me enganjar, né? Eu entender que eu tenho ali um pertencimento. Então, eu acho que é essa coisa dele achar, né? Se ele pensa que ali é uma alternativa, não é. É a solução. É a solução. Bacana. Se o cooperativismo fosse um filme, qual seria? Isso é difícil. Eu pensaria no Avatar. Escritores da Liberdade. Olha. É um bom título. Escritores da Liberdade. E um livro obrigatório para quem é da geração C e pensa em ser líder. Porque a gente sabe que essa geração, ela às vezes quer alcançar as coisas muito rápido. Tem algum livro que vocês recomendariam? Criando Magia, do Lee Cockrell, que vai trazer a estratégia Disney. E trazendo um autor cooperativista, o líder de resultado do Elias Leite,
Que é muito bom. Eu pensei no como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu acho que é um livro que traz, né, Maravilhoso. essa reflexão de lidar com pessoas, né? Eu acho que o jovem precisa estar mais solidário. Estou na metade. Recomenda também, Mônica? Recomendo. Muito Ótimo. bom. É bom. Essa já até sei a resposta, Esther. Uma frase que resume a sua jornada até aqui. Não vai ser essa. Então, Não? Não, posso falar socorro, Deus, não. Não tem uma frase feita. Eu acho que o que resume a minha vida hoje é encontro do propósito, né? Eu sou professora, então a educação está na minha linha de propósito, a cooperação está na minha linha de propósito e os dois transformam a sociedade. Então, assim, Perfeito. é isso. Eu tenho uma frase de efeito. Uma frase pronta. Quem nunca? Porque desde quando eu entrei para a gestão, né, era eu, o Pedro e o Thiago, nós partimos de uma frase do Ayrton Senna, que diz assim, né? Eu sou parte de uma equipe, então quando eu venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então a gente pegou essa frase, né, e toda a nossa campanha do primeiro mandato foi em cima dessa frase, e a gente procura sempre, todo o tempo, estar voltando nela para ver o que a gente está errando, como que a gente pode acertar, o que a gente pode melhorar, porque a gente não está fazendo sozinho. Né? Muitas das vezes as pessoas veem a gente, talvez até como inimigo. Fica ali naquela salinha pensando. Tal, Estão maquinando maneiras de... exatamente. E não é isso, né? A gente está ali pensando estratégias para o nosso crescimento. E para o crescimento, quando eu digo nosso, é nosso mesmo, é de todos, né? Então, é de toda uma equipe que está por trás, porque eu não vou fazer sozinha, né? Nós estamos ali, o nosso trabalho é estruturar para que eles possam desenrolar. Então, é muito isso. Legal. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. A Elisa foi bem feliz em dizer que vocês são exemplos, não só como professoras, como presidente, mas também como liderança feminina. Como vocês percebem o impacto desse tema no desenvolvimento dessa nova geração? Como liderança feminina. Difícil essa pergunta. Eu acho que é uma grande responsabilidade. Às vezes a gente escuta, não, porque você é um exemplo. Opa! É pesado. Traz um peso. Uma e responsabilidade. Uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma alegria. Porque a gente que está em sala de aula, às vezes a gente percebe isso, a gente influencia pequenos detalhes. A gente vê o aluno fazendo, e olha, tá fazendo igual a mim. E aí a gente vê a responsabilidade que a gente carrega na vida. E sendo cooperativista, traz uma leveza. Porque o cooperativismo, para mim, ele é uma filosofia, né? Eu vivo o cooperativismo diariamente. Então, isso me traz uma leveza, que eu tô sendo um bom exemplo. Que eu tô no caminho certo. E se essa galera tá sendo inspirada por mim, eu fico muito feliz e grata porque eles estão no caminho certo. Olha onde eu cheguei com o cooperativismo. Né? E é isso mesmo, até porque, assim, né, nós, enquanto feminismo, né, Itália, né, traz essa responsabilidade, porque ter um homem ali na presidência, né, aquilo ali é normal, mas a gente tá ali naquela posição, a gente mostra que isso é possível e que nós somos muitas, e aí eu digo assim... Ainda somos poucas. Mas ainda tem espaço. Isso, mas eu digo assim, quando eu trabalhei na Marinha, né, eu sempre fazia essa correlação. Eu falava assim, gente, a hora que as meninas, porque eu trabalhei dentro do Colégio Naval, a hora que as meninas começarem a poder estudar no Colégio Naval, vai ser a grande virada de chave, vai ter muitas mulheres almirantes dentro da Marinha do Brasil. E aí eu vejo isso começando a acontecer. As meninas são líderes dentro, né, da Marinha hoje, e a gente vê que
importância mostra dentro do cooperativismo que a gente pode estar no lugar que a gente quiser. Sim. Basta a gente arregaçar a manga e partir. Né? Muito bacana quando a Esther fala sobre ser exemplo, inspiração, porque no meu caso, eu acabei fazendo jornalismo por conta de uma professora de português que me inspirou. Então, eu acredito que muitos alunos, né, a geração Z, nova geração, tem vocês como inspiração e com certeza vão levar esse exemplo para algum momento da vida deles. Essa fala do professor, né? Eu acho que eu lembro quando eu escolhi ser professora de matemática, foi por conta de uma professora também que eu tive. Sempre, né? E hoje o Tiago, que é o meu diretor financeiro, ele foi meu aluno. Olha! Então, assim, a gente fala muito isso, né? Assim, além de estarmos ali trabalhando junto, a gente tem esse elo, que eu falei, aí o Tiago, né, o que fez você a escolher a área da educação? Ele falou, Elisa, eu sempre entendi, né, e via lá no professor essa importância. E aí ele é também engenheiro, ele fez formação, né, fez engenharia, mas entrou para o ramo da educação e se realiza exatamente porque nós somos ali, né, fazemos a diferença nesse contexto. E aí eu até brinco muito também, porque em alguns momentos a gente tem que também ter muito cuidado, porque da mesma forma que a gente encanta, a gente também pode causar um grande trauma. Então a gente precisa ter essa sabedoria, né, para poder não desagradar no sentido de... Ainda mais nós duas, né? Professores de português e matemática, o terror da sala de aula. Nós já estamos caminhando para o final do programa, mas antes eu queria que vocês deixassem um recado para a nova geração, né? Como está no cooperativismo, né? Como vocês podem passar essa mensagem para essas pessoas que estão almejando, né, entrar no cooperativismo. Tem um provérbio que eu não lembro o autor, não lembro de onde, mas ele diz assim: se você quer ir longe, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. E eu acho que ele reflete muito o que é o cooperativismo, porque a gente, quando é jovem, a gente quer ir muito rápido, mas a gente às vezes não vai longe. E a experiência mostra pra gente, e o cooperativismo mostra pra gente que quando a gente vai em equipe, quando a gente vai junto, quando a gente vai cooperando, a gente vai muito mais longe. Sem dúvida nenhuma. E eu diria pro jovem né, ouça mais, participe mais, esteja aberto a aprender. Porque pra gente cooperar, a gente vive em comunidade. Então, a gente precisa ter essa escuta, né? E aí, o jovem, hoje, ele é muito imediatista, né? Ele quer os resultados muito rápido. E isso não funciona dessa forma de pertencimento, de permanecer. Então, eu acho que essa escuta, né, entender, é um conflito de gerações, né? Nós somos as mais velhas, vocês são os mais novos, mas na verdade é uma grande troca de experiências, né? Então acho que ouvir mais e estar mais aberto ao diálogo, acho que é o principal. Então estou no caminho certo, porque lá na cooperativa perturba a Renatinha. Vocês falaram de conselho fiscal, ela me colocou no conselho fiscal assim, Renata, é o caminho. A gente precisa conversar, vamos embora. Por aí, exatamente. É desse jeito. Agora a gente vai dar espaço para vocês poderem divulgar as redes sociais de vocês, da cooperativa. Isso. Né? Eu não sei nem divulgar isso, gente. Como é que divulga? Vocês estão no Instagram? Estamos no Instagram. Encontramos vocês lá. @Escola Friburg. Ótimo. @Escola Sec. @EF Araújo, sou eu. Podem entrar lá. E o seu, Elisa, você tem? Tenho, Maria Elisa. Ótimo. Então, queria agradecer a participação de vocês. Com certeza foi muito significante esse episódio. Eu acho que todo mundo que vai assistir, com certeza vai reter um pouquinho do que nós falamos aqui. Então, agradeço muito a participação. Tá bom? Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos. Primeira vez no podcast, ótimo. Então, estamos encerrando o episódio de hoje do nosso Resenha Cop e aproveito para deixar o convite para vocês assistirem aos próximos episódios. Então, até o próximo Resenha Cop.